No judaísmo, há e sempre houve uma preocupação bastante peculiar quanto à higiene geral e à pureza do corpo. Não por menos, a lei judaica encerra tantos regulamentos e ritos de purificação que não são meramente simbólicos, pois há de fato a necessidade de intervenção humana no mundo físico, com o uso onipresente da água. Água para a lavagem das mãos, água para as abluções da mikvé, água para a cacherização de utensílios e equipamentos domésticos. No antigo Israel, percebemos várias cerimônias que envolviam cuidados higiênicos e profiláticos, em especial no caso de doenças ou na prevenção delas. Essas ações poderiam até ser tomadas como mero cerimonialismo, se talvez nós os abordássemos sob uma ótica estreita e preconceituosa. Mas com o olhar atento de alguém que, por exemplo, é da área de saúde, essas cerimônias deixam de ter apenas um significado ritualístico e passam a ser ações profiláticas e terapêuticas, como muito pouco se viu em toda a história do mundo antigo. O sacerdote israelita era quase um enfermeiro ou mesmo um médico em diversas situações. E podemos até ousar dizer que eles foram o protótipo do infectologista moderno, posto que em diversas situações era ele que identificava e ordenava o tratamento para certas enfermidades do povo em seus dias. Para o judeu, toda e qualquer ação no mundo físico se reveste do sagrado. O que quer que façamos aqui pode e até deve ser contemplado pela perspectiva da santificação. Santificação, no entendimento judaico, não tem muito a ver com piedade ou pietismo, com o sentimento de santarronice, puritanismo ou mera conotação de beatice. Santificar significa separar, distinguir, tornar especial ou dedicado a um determinado fim. Assim, o Shabat, por exemplo, é um dia santo porque é separado, distinto e diferente dos demais dias da semana. A sua função e a sua finalidade são diferentes daquelas dos demais dias da semana. Israel, por exemplo, deve ser um povo santo, de acordo com a Torá, não porque precisaria ser um povo mais religioso do que os outros, e sim porque deve ser um povo distinto, diferente em costumes, práticas e ações de todas as outras nações da terra. Assim, os ritos consagrados pela tradição judaica visam elevar o dia a dia do judeu, a fim de inspirar nele o sentimento de dignidade que deve permear tudo o que ele faz, como um ato dedicado a Deus, em pureza e consagração. Desta forma, por exemplo, o ato de lavar as mãos consiste de uma rotina que transforma uma necessidade higiênica básica, ignorada na antiguidade, em uma ação que visa representar a pureza, exaltar a dignidade de tudo o que se faz, à altura de um autêntico serviço prestado a Deus. Para fins de purificação física ou ritual, as abluções ou lavagens constituem uma característica importante do cerimonial religioso judaico. O judaísmo está totalmente de acordo com o provérbio que diz: a limpeza está próxima da piedade. Mishnah Sotá 9:15. E de fato vai até além disso, pois sustenta praticamente que a limpeza é a própria piedade em si. Existem 3 tipos de ablução reconhecidas na lei bíblica e rabínica, sendo elas: 1. Lavagem das mãos, 2. Lavagem das mãos e dos pés, e a 3. Imersão de todo o corpo em água. A lavagem ritual das mãos não é explicitamente prescrita pela Bíblia, mas é inferida pelos rabinos, por exemplo, no Tratado Hulin 106a, a partir da passagem de Levítico 15:11, onde afirma-se
que se uma pessoa afligida por algum tipo de impureza não tenha lavado ou banhado as suas mãos em água, o seu toque contamina. Já a passagem do Salmo 26, verso 6, onde lemos: Lavarei as minhas mãos com pureza, e assim rodearei o teu altar, ó Senhor, também garante a inferência de que a ablução das mãos é necessária antes de realizar-se qualquer ato sagrado. Esta forma particular de ablução é a que sobreviveu mais completamente, e também é a mais praticada pelos judeus. Antes de qualquer refeição, da qual o pão faça parte, as mãos devem ser lavadas solenemente e a bênção apropriada recitada. Antes da oração, também as mãos devem ser lavadas. Também após qualquer função corporal impura ou após contato com um objeto impuro. Os preceitos relativos à realização do ritual de lavagem das mãos estão contidos no Código Rabínico Shulchan Aruch Orach Chaim, parágrafos 117 a 165. E as principais regras são as seguintes: a água deve estar em estado de pureza natural, não descolorida ou contaminada pela mistura de qualquer substância estranha. Não deve ter sido usada anteriormente para qualquer fim e deve ser derramada por ação humana, não sendo suficiente o mero fluxo natural da água. Em Marcos 7, 1-5 nós lemos: E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavam, também não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. E depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Esse texto, caso seja levado em conta como sendo verídico, e que retrate fatos que ocorreram de verdade, pode ser entendido como uma nítida influência de conceitos estrangeiros entre os judeus que ele retrata. Os gentios na antiguidade não costumavam cultivar bons hábitos de higiene de forma geral. Havia notáveis exceções, mas não exatamente na região de onde supostamente Jesus e os seus teriam vindo, a Galileia. Explicando, entre os gregos e romanos até que havia certas preocupações de higiene e asepsia. Porém, no geral, obter artigos para cuidados pessoais era coisa mais da elite, bem abastada e bem educada. Os galileus eram camponeses em sua maioria, gente simples e sem muita cultura, um povo rude e que, para piorar, vivia lado a lado com pessoas provenientes de antigas colônias bárbaras, dos limites do império. O próprio Novo Testamento evidencia isso ao citar um episódio onde Jesus, que perambulava pela região, acabou se deparando com uma vara de porcos. Notoriamente, a criação de porcos era muito mal vista pelos judeus, por conta do seu próprio tabu religioso em relação a esses animais, por representarem eles mesmos a impureza e os maus costumes. O ambiente pastoril da Galileia também era sempre suspeito aos olhos da maioria da população do sul, pois esta atividade contribuía, segundo pensavam, com o desleixo e a falta de rigidez quanto aos costumes e tradições que prezavam a higiene e o asseio pessoal, coisas muito caras para os mais rigorosos e apegados às leis da fé judaica. O judaísmo daqueles dias, assim como o de hoje, exigia do fiel um apego ortodoxo ao cumprimento de severas leis de higiene e cuidados pessoais, não só quanto ao que se ingeria como alimento, mas também quanto à forma de como se fazia isso.
E lavar ou purificar utensílios e as partes do corpo que entravam em contato com o alimento era algo essencial, um ato que demandava empenho pessoal, a fim de que a ação de comer fosse encarada como um autêntico serviço puro a Deus. E lembrem-se, não existiam talheres naquela época. As pessoas costumavam comer com as mãos, ou no máximo, usando um pedaço de pão, que funcionava como o nosso garfo ou colher de hoje. E é por essa exata razão que o pão era a presença constante nas refeições daqueles dias. Como um povo orientado pela lei divina, que demandava e ainda demanda do seu aderente uma constante vigília sobre os valores da pureza e da integridade, comer sem lavar as mãos era um ato extremamente profano e desafiador desses valores e princípios. Princípios esses que, aliás, foram mais tarde ratificados e confirmados pela ciência como saudáveis e imprescindíveis para a manutenção da saúde pessoal e de todo um coletivo. Assim, a questão levantada pelos fariseus era importantíssima. Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Jesus esquiva-se da crítica dos fariseus com argumentos bastante vagos, estereotipados e rasos. Ele traz à memória dos mestres fariseus palavras de Isaías sobre questões daquele tempo, em que, segundo lemos, havia gente praticando doutrinas humanas, mandamentos de homens, como se a ordem para a pureza e a higiene física fosse mesmo apenas uma preocupação humana. Claro que não. Na sequência da sua resposta, Jesus diz que Moisés ordenou que honrássemos pai e mãe, o que se faz também por meio de nossas posses, ajudando-os quando precisarem. Jesus diz que as pessoas naqueles dias costumavam dedicar falsamente todas as suas posses ao tesouro do templo, o que de certa forma os desobrigaria de ajudar seus pais por meio dos seus recursos. Bem, a verdade é que não há registro algum desta prática ou costume. Porém, sabemos que em alguns momentos da sua carreira, Jesus preteriu seus pais e família em relação aos que lhes eram mais chegados. Chegou até mesmo ao ponto de dizer que para que alguém fosse seu discípulo, deveria, antes de mais nada, aborrecer, isto é, no mínimo, deixar de lado até mesmo seu pai e a sua mãe. Seus próprios discípulos, aliás, confirmaram que fizeram exatamente isto. Desta forma, há uma nítida contradição no discurso de Jesus, e ele, mais uma vez, com a finalidade de insurgir-se contra uma prática bíblica, percorre um longo caminho. Aparentemente, para ele, comer com as mãos sem lavar, mesmo numa época em que se tomava o alimento com as próprias mãos, não contaminava e nem podia deixar uma pessoa doente. Afinal, o que mais importava neste caso era manter-se com a aparência de um grande sábio e mestre, com tiradas absurdamente contraditórias que eram aplaudidas por uma população ignorante e que amava ver seus costumes anti-higiênicos e repulsivos serem aprovados e elogiados.